Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, pensamento computacional, criando projetos autorais. Olá, alunos da Univesp. Vamos para mais uma aula com Scratch, com pensamento computacional e aprendizagem criativa. Luciene de Lima, professora e articuladora da RBAC, usa óculos de grau de armação roxa arredondada e camiseta verde clara com escritos em branco. Ela está diante de uma bancada azul e prata. Sobre o móvel há dois notebooks abertos, uma ficha amarela e branca com texto em inglês e uma decoração com temática geek. Vamos recapitular o que a gente viu até agora. Então, na primeira aula, a gente explorou um pouquinho a ferramenta de busca do Scratch. Descobrimos alguns projetos com arte, ou arte interativa, inclusive olhando para sons, né? Como que a gente pode trabalhar com a extensão de som de microfone no Scratch. Depois, nós remixamos juntos um trabalho relacionado à arte também, exploramos várias possibilidades. E hoje, o que a gente vai fazer hoje, João? À direita, João Adriano, especialista em computação criativa. Usa camiseta semelhante à de Luciene e um bottom laranja. Eles estão de costas para uma parede cinza com listras horizontais brancas luminosas. Hoje a ideia é a gente criar um projeto autoral. Então a gente trouxe aqui algumas coisinhas aqui na nossa mesa para nos inspirar, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, o Spock, né? Que ele tem um superpoder, né? Ele tem o poder da lógica, né? O pessoal mais antigo deve conhecer esse personagem aqui, né? Então eu fiquei pensando assim, né? E se a gente fizesse um projeto autoral relacionado com um superpoder? Como é que seria esse projeto? E, Lu, se você tivesse um superpoder, que superpoder seria? Olha, com toda certeza eu gostaria de voar. Mas assim, voar sem um avião, sem um transporte. Eu gostaria de voar mesmo com o meu corpo, com as minhas habilidades. Esse seria meu superpoder. E você? Bom, eu gosto muito de viajar, né? Mas eu não gosto dessa parte de voar. Eu Então, preferia ter uma forma de me teletransportar para os lugares que eu gostaria de visitar. Então, eu fiquei pensando, será que dá para fazer um projeto no Scratch com esse superpoder? O que você faria no Scratch para representar esse superpoder ou com esse superpoder? olha, pensando aqui, eu acho que eu pegaria aqui o nosso gatinho do Scratch. Certo? E ele me representaria, assim, voando. Eh, Acho que eu pensaria num cenário aqui, né, voo, céu, algo azul, não sei se eu voaria pela cidade ou até mais com árvores, com mata, não sei. Hã, Acho que eu teria que colocar uma ideia de movimento, né, então preciso pensar um pouquinho como que eu faria essa ideia de movimento, porque daí eu Uhum. tenho que movimentar personagem e tenho que movimentar cenário. Hum, Não sei, talvez aí eu usaria umas teclas para uhum. poder fazer esse movimento de voo, cima, baixo. Acho que seria mais ou menos isso. E você, como que você vai fazer esse teletransporte? Olha, eu estou pensando aqui, né, que eu podia escolher alguns lugares, né, algumas fotos, né, e me transformar num mago, e esse mago teria o poder do teletransporte. Então, esse mago teria uma varinha mágica que ele pegava e fazia um efeito assim especial, e quando ele fizesse essa mágica, eu seria teletransportado para um desses cenários novos aí que fazem parte dessas viagens. Então, estou pensando em fazer alguma coisa mais ou menos por esse lado. Escolher uns 2, 3 cenários, colocar o personagem assim mexendo na varinha com os barulhinhos. Tem umas outras ideias também, mas acho que para começar podia ser algo assim. Eu acho então, João, que nós vamos precisar de um tempinho para trabalhar nesses projetos de autoria, né? Uhum. E já que a gente vai precisar de um tempinho, eu queria aproveitar para chamar novamente a Janine e o Flávio para falar para a gente sobre uma outra questão, uma outra reflexão muito importante a ser feita. Programar, né? A gente aprende para programar, a gente programa para aprender. Como que isso funciona na escola? Como que isso, a programação pode ajudar dentro do ambiente escolar? E aí, Janine e Flávio, contem pra gente um pouquinho enquanto a gente vai. Trabalhando aqui nos projetinhos, né, que eu acho que eu vou demorar uns minutinhos aqui para fazer. Aí eu acho que eu vou demorar vários minutinhos. Então a gente já volta depois da reflexão do Flávio e da Janine. Janine Schultz, diretora da RBAC, traz a camiseta escura com a estampa Construindo Comunidades Criativas RBAC. Ela está diante de uma bancada vermelha e prata. Sobre o móvel há um notebook aberto com diversos adesivos colados, um livro de capa amarela e branca com uma espiral azul no centro e um livro capa preta com círculos coloridos intitulado Jardim de Infância para a Vida Toda. A ideia é que a gente possa, trabalhar independentemente da idade, usar
a programação para aprender, quando a gente fala na educação, né? Então, quando eu levo para o estudante, mais do que ensinar ele, isso que o Flávio estava falando, né? Os diferentes elementos que compõem a lógica da programação de um código, é ensinar esse estudante a usar no caso do Scratch, que a gente está trabalhando aqui, né, para ele poder se expressar. Então, a gente está falando muito mais de programar para aprender. Então, a lógica da programação me ajuda a aprender diferentes conceitos, diferentes conteúdos, enfim, relacionados àquilo que está dentro da escola. Exatamente. Flávio Nicastro, membro da RBAC e analista de sistemas, está ao lado de Janine. Ele veste blusa preta de mangas compridas com um zíper na frente e camiseta cinza por baixo. O aprender a programar é importante, mas o que a gente está falando não é só, eu preciso aprender a programar para ser um programador. É a gente conseguir desenvolver a capacidade de programar para aprender. E aí eu vou dar até um exemplo pessoal meu, que eu acho que hoje eu tenho um bom conhecimento que eu desenvolvi em contabilidade, que pouquíssimo tem a ver com a minha área de formação, mas porque eu precisei programar um sistema de contabilidade. Então, quando você traz desafios para as crianças, para os alunos, para eles programarem, por exemplo, façam no Scratch um programa que vai fazer um quadrado. Eles vão ter que ir atrás de entender quais são os conceitos que eu faço um quadrado. Eu tenho que ter 4 lados iguais, eu tenho que ter um ângulo de 90 graus. Como é que eu faço o gatinho lá do Scratch desenhar um quadrado na tela? Eu vou ter que entender como eu faço um quadrado. Então, é isso que a gente fala de programar para aprender, né? Como é que eu desenvolvo as minhas habilidades em outras áreas programando? Na tela, o programa Scratch. No topo, uma barra de ferramentas. Abaixo e à esquerda, 3 abas nomeadas Código, Cenários e Sons. A aba Cenários está habilitada. À esquerda, em uma coluna, um quadrado em degradê azul e verde nomeado Cenário 1. Ao centro, o Cenário 1 com funções de edição ao redor. À direita, no canto superior, o ícone de uma bandeirinha verde e de um hexágono vermelho, seguidos pelo Cenário 1. No qual há um desenho de gato laranja e branco que flutua acima e à esquerda de 2 árvores. Eu uso, né, hábitos de leitura, raciocínio lógico, e eu posso com isso dar vida a textos, diferentes gêneros, né, livro, poesia, crônicas, enfim, dentro do Scratch eu posso animar uma história, eu posso pensar em mapas interativos que eu posso desenvolver dentro do Scratch, eu posso pensar em jogos que abordam diferentes conceitos científicos, enfim, tem uma variedade imensa de formas e conteúdos que a gente pode explorar. É só pensar, como o Flávio trouxe, né? Assim, como é que eu provoco esses estudantes, eu trago para eles um projeto que, de fato, permita que eles explorem dentro do Scratch, usando a programação, diferentes conceitos relacionados ao próprio currículo. Será que eles estão fazendo isso lá na... Eu acho que estão. Eu quero até acrescentar um conceito que vocês vão ver no material de vocês, que é o conceito de micromundo, né? Que assim, você coloca a criança, você coloca o jovem, vocês que estão aí fazendo engenharia, por exemplo, o que vocês precisam aprender? Qual que é este teu micromundo? E tentam desenvolver coisas, desenvolver um programa de computador dentro da tua realidade. E aí nisso você vai aprendendo sobre aquele universo de coisas. Então assim, a programação é muito rica nesse sentido, de eu aprender programando, né? Eu acho que isso que é muito importante. E que Lu e João acho que devem estar brincando demais ali, explorando muitos projetos nessa aula. Vamos dar uma espiadinha nela? Obrigada, Flávio. Obrigada, Janine. E vamos aqui com os nossos projetos. João, mostre o que você já fez. Vamos compartilhar. Eu consegui chegar mais ou menos no ponto que eu estava imaginando mesmo. Eu vou primeiro mostrar o resultado final aqui desse projeto, o que eu consegui fazer nesses minutinhos, e eu já explico mais ou menos como foi esse processo. Então, eu consegui colocar aqui mesmo, né, a minha maga, né, e escolhi aqui um cenário. E esse meu projeto, em vez de começar pela bandeirinha verde, que a gente está tão acostumado a ver, né, começando pela bandeirinha verde, eu coloquei para quando eu clicar no meu personagem aqui, ele fazer as ações que eu precisava, né? Então, reparem só o que ele vai fazer. Vou clicar nele. Tadam! Ele fez uma mudança aqui de cenário. Repara na varinha se mexendo, hein? É um detalhezinho Legal. que tem, mas ó, eu clico nele e ele mudou
de cenário de novo. E eu acabei colocando só 3 cenários, né? Esse daqui do Foz do Iguaçu, no Brasil mesmo. Esse aqui da famosa Torre Eiffel, na França. E, por fim, uma savana na África do Sul. Peguei 3 cenários bem distintos aqui para o meu projeto. A tela é dividida. À esquerda, uma janela pequena de Luciene e João. À direita, uma janela grande com o programa. No primeiro cenário, as cataratas de Foz do Iguaçu, composta por uma ponte com alguns turistas, enormes quedas d'água ao redor e abaixo. No canto inferior esquerdo do cenário, o desenho de uma maga negra, de cabelo castanho e ondulado. Usa túnica e chapéu roxos estampados com estrelas amarelas. Ela olha para a direita, ergue uma varinha na vertical com a mão direita e a outra mão está aberta ao lado do corpo. No segundo cenário, a Torre Eiffel ao centro, sob o céu azul com nuvens e ao fundo da torre, construções e árvores, e a maga na mesma posição anterior. No terceiro cenário, um céu azul com poucas nuvens sobre um grupo de animais em um terreno arenoso com árvores esparsas ao fundo e a maga ainda na mesma posição. E o que eu fiz, né? Em termos de bloco, até que é pouca coisa para fazer esse projeto, né? Eu diria que a parte que dá mais trabalho, por incrível que pareça, é escolher os cenários. Então, fui atrás de fotos, imagens e vim aqui na parte de cenários e subi esses cenários que estavam no meu computador. Então, coloquei aqui cada um dos cenários e não tem nenhuma programação para o cenário. Toda a programação que eu fiz está aqui no meu personagem mesmo, aqui no meu mago. João mexe no programa e clica na aba Cenários. Na coluna esquerda, há 3 opções. No canto inferior esquerdo, ele clica em um ícone de paisagem. Abre uma lista de funções e indica a primeira, carregar cenário, com um ícone de seta para cima. Na sequência, João seleciona a aba Código. Na lateral esquerda está uma barra de ferramentas vertical com 9 comandos representados por círculos coloridos. São eles de cima para baixo. Azul escuro, movimento. Violeta, aparência. Roxo, som. Amarelo, eventos. Laranja, controle. Azul claro, sensores. Verde, operadores. Laranja escuro, variáveis. Rosa, meus blocos. À direita da barra de ferramentas há blocos com instruções e, na sequência, um espaço com comandos em blocos coloridos. Bloco amarelo. Quando este ator for clicado. Bloco violeta, mude para a fantasia Wizard Girl 2. Bloco roxo. Toque o som Recording 1. Bloco violeta, próximo cenário. Bloco laranja, espere 5 segundos. Bloco violeta, mude para a fantasia Wizard Girl. À direita, a maga na paisagem das cataratas de Foz do Iguaçu. O que eu pedi para ele fazer, né? Eu criei uma fantasia nova para ele, né? Porque originalmente a fantasia dele, ele tá assim com a varinha desse jeito, né? Reparem só o detalhezinho só da varinha. A varinha tá assim de pezinho. Eu fui lá e dupliquei essa fantasia dele, dupliquei e coloquei, mexi na varinha, ó. Cada parte aqui do personagem você consegue ir modificando. Então vim aqui na varinha especificamente e dei uma rodadinha só para ele fazer esse efeito. Repara só de novo, ó. Ele faz um... João clica em um quadrado com imagem da personagem posicionado no canto inferior direito abaixo do cenário. Clica também em uma aba nomeada Fantasias na parte superior esquerda. Surgem 2 opções da personagem, na coluna à esquerda, e uma imagem ampliada dele no espaço central. João seleciona a segunda opção da personagem, no qual a varinha que estava inclinada fica na vertical. À medida em que ele clica nos elementos que compõem o personagem, eles se destacam em azul. Na imagem ampliada, João clica na personagem. No cenário à direita, a varinha na mão da maga se move na vertical e na diagonal, enquanto o cenário muda. E aqui na parte de código, então, começa mudando para fantasia. Ele vai tocar um som que eu gravei, esse efeitozinho aqui que eu gravei. Eu vim aqui em sons, né? E gravei a minha própria voz aqui. Além de escolher os áudios que estão disponíveis no Scratch, você também consegue gravar a sua própria voz. João clica na aba nomeada Sons no canto superior esquerdo e surge um retângulo com ondas de áudio e uma barra de comandos de som. Na sequência, ele volta para a tela código. E troquei o cenário finalmente, né? Ele vai lá para o próximo cenário. Eu coloquei aqui para ele esperar um tempinho para dar tempo de ver ele fazendo assim com a vara e depois eu volto para a fantasia original dele. Então, Legal, hein, João? foi o que eu consegui fazer. Legal. Lu, eu sei que você trabalhou bastante aí para fazer o teu gato voar, hein? Como é que ficou o teu projeto? Olha, vamos lá, eu vou mostrar um pouquinho. Apesar que achei que foi pouco tempo, viu? Então não consegui ainda implementar tudo que eu Quer gostaria, chamar não. eles para mais uma reflexão? Não. Deixa eu mostrar o que eu já consegui fazer aqui. Então,
Vejam só, eu tenho um gatinho que já faz todo o movimento aqui. Se eu colocar na... Acho que essa tela talvez consiga ver aqui o meu gatinho movimentando. Ele Olha já tem o só. superpoder do voo. E para o lugar que você aperta a tecla, né? Ele vai andando, vai voando, né? Exatamente. Aí falou, nossa, mas falou que fez bastante coisa, mas como assim? Então vou Ai, mostrar mas como que é eu esse, sei que é bastante coisa para fazer isso. como que isso funciona aqui. Luciene mexe no programa, selecionado na aba Código. No cenário, o quadrado com um fundo em degradê azul e verde, um gato laranja e branco flutuando com uma pata dianteira erguida e uma pata traseira flexionada. À direita do personagem, 2 árvores ovais. Luciene move o gato pelo cenário de forma livre. No espaço central do programa, 5 comandos em blocos coloridos. Comando 1, bloco amarelo, quando bandeira verde for clicado. Bloco violeta, mude para a fantasia frente. Bloco azul, vá para X menos 188, Y menos 18. Comando 2. Bloco amarelo. Quando a tecla seta para cima for pressionada. Bloco violeta, mude para a fantasia Cat Flying B. Bloco azul, adicione 10 a Y. Comando 3. Bloco amarelo. Quando a tecla seta para baixo for pressionada. Bloco violeta, mude para a fantasia Cat Flying B2. Bloco azul, adicione menos 10 a Y. Comando 4. Bloco amarelo, quando a tecla seta para a direita for pressionada. Bloco violeta, mude para a fantasia frente. Bloco azul, adicione 10 a X. Comando 5. Bloco amarelo, quando a tecla seta para a esquerda for pressionada. Bloco violeta, mude para a fantasia Cat Flying A2. Bloco azul, adicione menos 10 a X. Então, eu puxei aqui o personagem do gatinho, vim aqui nas fantasias, como a ideia é fazer o movimento, né? De ir para frente, de ir para trás. Então, o mesmo gatinho aqui eu fiz uma alteração. Ó, peguei esse gatinho, dupliquei ele, selecionei. Opa, não é com essa ferramenta aqui, é com essa daqui. Aqui. Deixa eu tirar daqui, deletei, pronto. Com essa ferramenta aqui de seleção e inverti. Olha só. Luciene clica em um quadrado com a imagem do gato posicionado à direita inferior, abaixo do cenário, e seleciona a aba Fantasias. Surgem 4 opções de personagem na coluna à esquerda e a imagem ampliada do gato no espaço central. Luciene seleciona a imagem ampliada do gato. No canto superior central, ela clica em um botão de inverter, formado por 2 setas que apontam para a linha pontilhada ao centro. O personagem que estava voltado para a direita vira para a esquerda. Dá para utilizar também dessa forma. A mesma coisa com esse aqui, que estava para cima, vim para cá, só que aqui, na verdade, eu só selecionei e girei aqui embaixo. Olha, tem uma possibilidade de giro aqui. Muito bom. Então, aqui eu tenho meu gatinho já com os movimentos. Aí, no código, vim aqui, defini a posição que ele tem que ficar. Aqui eu até coloquei que ele ia ficar sempre na frente, porque eu queria fazer uns outros efeitos, mas não deram tempo Não ainda. deu tempo ainda. Mas eu vou trabalhar nele mais um pouquinho. Coloquei a posição que eu quero que o meu gatinho apareça, então toda vez que eu clicar na bandeirinha, ele vai para essa posição de X e Y. E aqui, quando a tecla seta para cima for pressionada, muda para a fantasia da posição que ele vai para cima. E aí eu adicionei aqui 10 a Y para dar a impressão de movimento. A mesma coisa, eu dupliquei. Ao invés de eu fazer o código todo de novo, eu cliquei com o botão aqui, Duplicou. dupliquei, trouxe para cá. Como já está duplicado, eu vou colocar aqui, jogar fora e vou manter aqui, ó. Luciene duplica o comando 2 e o descarta em seguida. Ela mantém o comando 3. Dupliquei, mudei da seta para cima para baixo, mudei a fantasia para o movimento e aqui, como a ideia é ir para baixo, então aqui eu tenho que trabalhar com um número negativo, menos 10. A mesma coisa eu fiz aqui, ó, com seta para a direita e seta para a esquerda. Assim a gente criou o movimento. Além disso, eu inseri aqui no meu cenário 2 árvores, que eu pouco fiz. Na verdade, em uma delas eu só trouxe para o ponto, em outra eu diminuí um pouquinho o tamanho. O meu cenário, né, o meu palco, desenhei. Foi um desenho autoral. Na verdade, eu utilizei esta ferramenta aqui de um desenho, fiz o quadrado, a figura quadrilátera, aliás, e inseri mais uma aqui embaixo e selecionei cores diferentes. Na aba Cenários, Luciene se refere ao quadrado em degradê azul e verde que tem um retângulo verde escuro no rodapé. Entendi. Consegui dar esses efeitos aqui. Ficou bonitinho mesmo, hein? Ficou uma floresta, assim. Eu gostei do cenário, bem autoral mesmo. E foi isso que eu fiz no meu projetinho até o momento. Volto aqui para o código do gato. Então, é isso. Bom,
a gente conseguiu começar esses projetos autorais aqui, mas confesso que deu vontade de colocar algumas coisinhas a mais. Então, por hoje a gente encerra aqui e na próxima aula a gente vai dar continuidade nesses projetos, utilizando outros recursos do Scratch que a gente não viu ainda, não é isso, Lu? Perfeito. Até a próxima aula, então, pessoal. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza sobrepostos alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges, diretora acadêmica Lubienska Jaquier Ribeiro. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro, Ana Rafaela Chanes. Revisão, Cláudia Guarnieri. Consultoria, Sidney Tobias. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Thaís Lente. univesptv.com.br